Corpo de Bombeiros fez um alerta, inclusive, para o aumento no número de casos como esse. Quem tem as informações para a gente ao vivo e também das recomendações, né, sobre como evitar acidentes envolvendo fogo, envolvendo exatamente também botijão de gás, é o repórter Williams Tavares. Williams, a gente tem que ter uma atenção especial também para essa situação, até porque a gente já falou aqui, né, não dá para brincar com fogo, tem que ter muita atenção para evitar acidentes graves que podem levar à morte, né, Williams? Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Exatamente, Edson. Boa noite também para quem assiste ao Cidade Alerta Alagoas. O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas continua orientando a população sobre como evitar incêndios residenciais. E a respeito desse assunto, nós iremos conversar agora com o capitão do Corpo de Bombeiros, Rafael Duarte, vai nos fornecer essas informações neste sentido. Capitão, boa noite. De qual maneira as pessoas devem seguir cuidados que evitem esses acidentes? Boa noite a todos os telespectadores. O Corpo de Bombeiros, ele alerta, né, as pessoas que todo incêndio ele inicia com um pequeno foco e todo incêndio ele pode ser evitado. Os incêndios em domicílios, incêndios em residência, eles iniciam normalmente com fontes que vão desde causas elétricas, né, ou fontes de fogo, né, como velas e fogões. Então a gente sempre recomenda bastante cuidado com o uso de fogo em residência e com o uso de equipamentos elétricos também. Revisar sempre as instalações elétricas, não utilizar equipamentos elétricos que estejam apresentando algum defeito, não sobrecarregar as instalações elétricas, porque isso pode vir a causar um incêndio. Inclusive tivemos 2 incidentes recentes de incêndios residenciais aqui na capital. Isso, a gente atendeu nesses últimos 2 dias 2 ocorrências de incêndio em residência, que são ocorrências comuns que nós atendemos diariamente. Uma dessas ocorrências de incêndio em residência, o proprietário relatou que tinha esquecido um forno elétrico ligado, né? Forno elétrico, ferro elétrico são causas comuns de incêndio. E pelo que o senhor acabou de colocar, capitão, sempre que sair de casa ou ao dormir, verificar tudo dentro do domicílio. É importante verificar especialmente esses equipamentos que aquecem, né? Como forno elétrico, o próprio fogão, ferro elétrico, cafeteira, porque se eles ficarem ligados durante muito tempo e apresentarem algum mau funcionamento, eles podem iniciar um incêndio. Sobre as ocorrências ligadas a incêndios, tanto no ano passado quanto neste ano, o que o senhor pode falar sobre os números? No ano passado, até o mês de outubro, nós registramos 169 ocorrências. Esse ano, até o mês de outubro, nós registramos 186 ocorrências. Uma pequena variação para mais, mas a gente continua acompanhando os números, informando a população para que elas se mantenham tomando as devidas precauções, os devidos cuidados, para que a gente não tenha um acréscimo, um crescimento nesses números de incêndio no estado. E no caso de acontecer alguma intercorrência, qual é o primeiro passo da população? Como eu falei no início, todo incêndio ele inicia com um princípio de incêndio, um pequeno foco, né? Enquanto princípio de incêndio, enquanto pequeno foco, às vezes a população consegue debelar aquele incêndio até antes da chegada do Corpo de Bombeiros, como por exemplo, utilizando os preventivos fixos de uma edificação. Mas imediatamente, depois de tentar debelar, o principal atitude é acionar o Corpo de Bombeiros ligando o 93. Muito obrigado, portanto, capitão, pelas informações fornecidas ao Cidade Alerta Alagoas. Queremos agradecer ao capitão Rafael Duarte, do Corpo de Bombeiros, transmitindo essas dicas bastante úteis para toda a população. Voltamos ao estúdio. É com você, Edson.
Williams, a gente agradece ao capitão. Queria só fazer reforçar um alerta também para a população, que é, por exemplo, em casos de incêndio vindos da corrente elétrica, ou seja, com tomadas, enfim, o incêndio começou ali. É importante não usar água nesse momento, não é? Qual é a orientação do Corpo de Bombeiros? Porque qual é o momento de você... Tem tipo de fogo que você pode usar água, mas tem tipo de fogo também que você não pode. Incêndio, porque pode ser até pior, né? No caso de questões com energia. Pois não, Edson, vamos direcionar essa pergunta ao capitão. Capitão, no estúdio, o Edson Moura pergunta, no caso de um incêndio que tenha sido provocado por uma corrente elétrica, pode fazer uso da água ou piora a situação? A primeira atitude é desligar aquela fonte elétrica, né? Tentar ir lá no disjuntor, desligar a fonte elétrica. Desligando a fonte elétrica, aquele incêndio já pode ser debelado com o uso de água. Mas a primeira atitude é desligar a fonte de corrente elétrica. Então, procurar o disjuntor da residência, da edificação e desligar. Mais uma vez, muito obrigado, portanto, capitão, pelas informações. O capitão Rafael Duarte transmitindo todas essas utilidades para a população aqui da capital e do interior. É com você, Edson.